Seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Colina em Foco, o espaço onde o torcedor que vibrou com os gols de Roberto Dinamite, que se emocionou com as arrancadas de Edmundo e que ainda recorda os toques refinados de Juninho Pernambucano encontra a notícia tratada com seriedade, respeito e paixão. Aqui, cada acontecimento do Vasco é lembrado dentro da sua grandeza e história. Hoje, meus amigos, trazemos uma notícia que mexe profundamente com o orgulho de cada cruzmaltino. Faltando poucas horas para o grande clássico contra o Flamengo, jogadores rubro-negros resolveram usar um tom de deboche e provocação contra o Vasco. E, entre todos, um nome ficou marcado como o mais duro nas declarações, o chileno Éric Pulgar, que teria chegado a afirmar que enfrentar o Vasco é como jogar um treino mais difícil. Essas palavras inflamaram o ambiente em São Januário. O clássico, que já é por natureza carregado de emoção, agora ganha contornos ainda mais intensos. E a pergunta que fica é: será que o Vasco usará essas provocações como combustível para reagir dentro de campo? Se você acredita na força da camisa Cruz Maltina, já deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e escreva nos comentários: o Vasco deve responder apenas no gramado ou também fora dele? O clássico entre Vasco e Flamengo, marcado para amanhã às 17h30, promete ser um dos mais quentes dos últimos anos. A preparação, que já vinha sendo cercada de expectativa, tomou um rumo inesperado após declarações de jogadores rubro-negros que, em tom de ironia, diminuíram o adversário. Segundo relatos da imprensa carioca, parte do elenco flamenguista teria tratado a partida como um jogo tranquilo, sugerindo que o Vasco não representa perigo. O clima ficou ainda mais pesado quando Pulgar, volante chileno, foi apontado como o principal autor das frases mais duras. Ele teria dito que o Flamengo já entra em campo com a certeza da vitória e que a diferença técnica entre os times é humilhante. Essas declarações foram interpretadas em São Januário como uma afronta à história do Vasco. Jogadores do elenco vascaíno, embora não tenham se pronunciado oficialmente, reagiram com indignação nos bastidores. Fontes ligadas ao clube afirmam que Fernando Diniz usou o episódio para motivar os atletas durante o treino fechado desta sexta-feira, lembrando-os de que o Vasco sempre cresceu nos momentos em que foi desrespeitado. As provocações não ficaram restritas a Pulgar. Outros jogadores do Flamengo, em entrevistas, também deixaram escapar ironias veladas, como quando um atacante afirmou que o maior desafio é manter a concentração em um jogo tão desigual. A torcida Cruz Maltina, ao tomar conhecimento das falas, encheu as redes sociais com mensagens de revolta. Hashtags em defesa da honra vascaína já circulam, e a expectativa é de que o estádio esteja tomado pela energia da vingança esportiva. Muitos torcedores lembraram de clássicos históricos, como a final do Carioca de 1999, quando Edmundo e companhia mostraram ao Flamengo que a soberba não vence partida. Na diretoria, o clima é de indignação. Alguns dirigentes destacaram que o Vasco é um clube com títulos internacionais e nacionais expressivos e que a camisa Cruz Maltina não pode ser tratada com desdém. O episódio reacendeu inclusive a memória da rivalidade centenária, marcada por confrontos de honra e orgulho. O episódio também ganhou espaço na imprensa nacional e internacional, que destacaram o risco de o excesso de confiança do Flamengo acabar jogando contra o próprio time, dando ainda mais força a um Vasco motivado pela afronta. Enquanto isso, o elenco vascaíno segue concentrado. Fernando Diniz pediu foco total, mas reconheceu nos bastidores que a provocação do rival aumentou a responsabilidade dos jogadores. Esse jogo não é apenas por pontos. É pela honra da camisa, teria dito o treinador. E você, vascaíno, o que você achou dessa notícia? Como essa situação pode afetar tecnicamente o Vasco da Gama? Aqui no Gigante da Colina em Foco, queremos saber sua opinião sincera. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação e como isso pode impactar o time como um todo. Aproveita e fortalece o canal com sua inscrição, deixe o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos. Informação e debate com seriedade, você encontra aqui. O impacto psicológico desse episódio é profundo. Para o Vasco, que vinha de momentos de instabilidade, as provocações funcionam como um estupim emocional. Jogadores que estavam pressionados agora encontram um motivo a mais para entrar em campo com entrega absoluta. Historicamente, o Vasco sempre reagiu quando foi subestimado.
Episódios como a vitória na Mercosul de 2000, quando virou um placar histórico contra o Palmeiras, mostram que o clube carrega no seu DNA a força da superação. Esse mesmo espírito pode ser resgatado no clássico de amanhã. Para Fernando Diniz, a situação exige equilíbrio. A raiva e a indignação podem motivar, mas também podem levar à ansiedade. O desafio é transformar esse sentimento em disciplina tática e não em precipitação. Do lado da torcida, a revolta se transformou em apoio. O ambiente promete ser de pressão total contra o Flamengo. A expectativa é de que São Januário ou Maracanã, dependendo da sede, virem um verdadeiro caldeirão, lembrando os tempos em que o Vasco usava a força das arquibancadas como um 12º jogador. Já para o Flamengo, o excesso de confiança pode ser perigoso. A soberba pode desestabilizar o grupo se o Vasco abrir o placar ou dificultar a partida. A história dos clássicos mostra que favoritismo não garante vitória, e muitos flamenguistas já foram surpreendidos dessa maneira. Em termos de elenco, o Vasco deve entrar em campo com intensidade máxima, buscando neutralizar justamente o setor de Pulgar, que agora virou um alvo emocional para os jogadores e torcedores. O episódio também reforça a narrativa de que esse clássico não é apenas mais um jogo. Ele carrega consigo o peso da história, da tradição e da rivalidade centenária. Se o Vasco vencer, não será apenas uma vitória de 3 pontos, será uma resposta direta à provocação, uma reafirmação da grandeza e uma lembrança de que o gigante da colina jamais pode ser tratado com desprezo. Se o resultado não vier, no entanto, o episódio pode gerar críticas ainda mais duras ao elenco, que carregará a responsabilidade de não ter respondido às humilhações. Por isso, o jogo de amanhã será decisivo para o ânimo da temporada e para a relação da equipe com a torcida. Essa foi mais uma cobertura completa do Gigante da Colina em Foco, trazendo todos os bastidores das notícias mais quentes e suas consequências para o nosso Vascão. Se você chegou até aqui, fortaleça o canal com seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos. Sua participação é essencial para mantermos nossa comunidade forte e bem informada. Nos vemos no próximo vídeo com mais notícias quentes, sempre com respeito à história e à paixão do torcedor do Gigante. Aqui é Vascão, com informação séria e conteúdo de verdade.